Olá! Na sessão de hoje vamos assistir o incrível documentário O Desmonte do Monte, de Sinais Ganzella, exibição realizada em parceria com a Gota Preta Filmes. O documentário O Desmonte do Monte aborda a história do Morro do Castelo, seu desmonte e arrastamento. O filme aborda a lenda do tesouro armazenado nas entranhas do morro e conta com trechos de O Subterrâneo do Morro do Castelo, escrito por Lima Barreto. A narrativa é baseada em iconografias e pinturas de diversos períodos, desde a fundação da cidade até os dias atuais. O filme conta com imagens em movimento da celebração do centenário da independência do Brasil em 1922, evento realizado com as terras dos desmonte do Morro do Castelo, e também com depoimentos de áudios de ex-moradores do Morro do Castelo e dos engenheiros que trabalharam em seu desmonte. Após o filme, vamos conversar com a diretora Sinais Ganzella, o cineasta e pesquisador Lúcio Branco e com o Renato Ranchini, produtor e distribuidor independente. Participem enviando perguntas e comentários nos chats das nossas redes sociais e boa sessão! Boa noite e agradecer a presença do público que está assistindo aqui a nossa transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. Queria também mandar um beijo para os meus colegas de trabalho lá do Centro de Artes que estão assistindo a gente. A gente está distante há muitos meses, então saudades. Sheila, Robson, Paulo, Juliana. Queria agradecer também ao Rafael, ao Eric e ao Arthur, que são os nossos projecionistas e que fazem essa transmissão, essas transmissões acontecerem, né? Para aqueles que não estão familiarizados, esse é o projeto Arte nos Une. Ela vem acontecendo, esse projeto vem acontecendo desde o fechamento do Centro de Artes, né? Devido à pandemia. Acontece nas nossas redes sociais e a gente disponibiliza conteúdos em diversas linguagens artísticas, né? Se vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, vocês acompanham a nossa programação. Esse aqui é o Cine Debate, ele acontece toda quinta-feira, seguindo esse formato de filme, seguido de debate. Sempre é realizado em parceria com produtores, distribuidores, cineclubes, departamentos acadêmicos da UF. Então, desde já, eu agradeço a Mercúrio Produções e a Gota Preta Filmes, que são as parceiras nossas nessa sessão de hoje. Hoje a gente está aqui, então, com a Sinais Ganzella, diretora do filme, o Lúcio Branco, pesquisador do filme junto com a Sinai, é responsável pelo tratamento iconográfico do filme, e o Renato Ranchini, produtor e distribuidor, que representa o Tela Brilhadora, grupo responsável pela disseminação de diversos filmes independentes. A proposta dessa noite é conversarmos um pouco sobre esse trabalho incrível que a gente acabou de aqui. Eu vi que várias pessoas já elogiaram aí pelo chat, O Desmonte do Monte, que é o primeiro filme da Sinai como diretora, e que aborda a mítica em torno do Morro do Castelo, e que, apesar da importância histórica reconhecida para o Rio de Janeiro, ele foi desmanchado por reformas urbanísticas que aconteceram no começo do século XX, e cujo verdadeiro intento era higienizar o Rio de Janeiro. O filme traz um resgate dessa história, sem perder o tom crítico, expondo a violência em torno da história do morro, fazendo algumas pontes com situações que ocorrem na cidade até hoje. E aí depois eu convido também vocês a gente puxar uma conversa sobre a questão da distribuição, né, o que é distribuir um filme como O Desmonte do Monte, e sobre os projetos de vocês em meio a essa pandemia que a gente está experienciando, o fechamento das salas, a crise que a gente vem acompanhando da Ancine. Dizer que o público pode participar enviando perguntas e comentários pelos chats no YouTube, no Facebook, a gente recolhe e vai passando para cá. Então, acho que é isso. Vou passar a palavra para a Sinai, falar um pouco, dizer que eles estão com um pouco de problema de conexão, então se cair, vocês aguardam um pouquinho que a gente vai tentando se ajeitar aqui, tá? Então a Sinai vai falar um pouco, se apresentar, contar como surgiu a ideia de realizar esse filme, como que foi esse processo de pesquisa enorme e incrível, enfim. Sinai, por favor. Enfim, boa noite a todos. Quero agradecer, né, a possibilidade de estar exibindo, né, o Desmonte do Monte e de poder estar falando sobre o filme.
Estamos, como, né, você falou, estamos num lugar que a conexão está um pouco ruim, porque choveu bastante, faltou luz, enfim. O filme Desmonte do Monte, ele surgiu até por uma pesquisa, né, da internet, foi uma pesquisa que foi meio que por acaso, né, uma história que eu descobri por acaso, achei que era até algo que não era verídico, porque ele era tão curto, né, a história, né, de que o local, né, de fundação da cidade do Rio de Janeiro havia sido destruído, né, de uma forma assim tão agressiva, né, e exatamente esse apagamento da memória. Então eu achei que aquilo era até uma ficção. Eu deparei com um livro, né, um estudo sobre o Morro do Castelo e falava também da questão da possibilidade do tesouro, a lenda do tesouro, que também eu achei fascinante, né, a história, enfim. E a ideia era que não tivesse nenhuma imagem recriada, que fossem imagens reais, né, do período desse período todo que trata, né, que na verdade o filme ele não somente fala do Morro do Castelo, mas ele fala também de um momento atual e também de todo o nosso processo, né, de colonização e da conquista, né, do território, a forma, né, que os índios foram exterminados, né, o processo escravagista, e isso nos permeia até os dias atuais, né, é muito presente na nossa história. Então, também, eu comecei a pesquisar isso, nós pesquisamos isso a partir de 2015, e em 2016 houve também eu comecei a perceber que também o próprio Brasil estava meio que sendo desmontado, que aquela história se repete. E aí tentei colocar isso no filme, abordar essa repetição também através da música, do efeito sonoro, que a música se repete, né, em vários períodos, desde o processo de colonização, aí do processo escravagista, do primeiro desmonte, do segundo desmonte e até mesmo no momento atual, né, que é exatamente esse ódio que tem, que muitos têm o ódio, né, a figura do pobre. E aí, curiosamente, quando o filme ficou pronto, eu né, ganhei, o Lúcio me deu, inclusive, o livro do Gessé de Souza, e de uma certa forma também achei um pouco parecido, né? A forma, né, que o filme aborda, né, a questão do desmonte atual, com o processo escravagista e com o nosso processo de colonização. Então, aí foi isso. Aí, né, a ideia é que não tivesse nenhuma imagem recriada, que fossem imagens do período mesmo, de Debré. Então, realmente, a pesquisa teria que ser ampla, né, com toda a iconografia. Parece que muito foi destruído, mas, enfim, tem material que foi preservado. E agradeço muito ao Hernani Heffman, né, que ele preservou as imagens né, são preservadas na Cinemateca do MAN, né, aquelas imagens do centenário da exposição, imagens do cineasta Silvino Santos, que é uma das poucas imagens ali em movimento, né, do centenário da exposição. Então, ele, né, é um resgate, né, de iconografias, de imagens, para contar essa história, né, essa história do Morro do Castelo. Agora, curiosamente, eu ouvi assim, comentários: você vai fazer um filme sobre uma história que nem existe mais, ninguém nem sabe, um lugar que nem existe. Enfim, tinha um certo... antes do filme ser pronto, né, ser finalizado, eu ouvia esse tipo de comentário. E aí, curiosamente, né, porque acho que a gente vai falar um pouquinho de distribuição, o filme teve uma coisa assim que eu achei assim, praticamente incrível, né? Eu distribuí ele em uma sala, né? Em um horário, em uma sala, no Estação Net, e em um horário, 1h da tarde, no cinema também do Rio, na Barra da Tijuca, meio que não tinha, era um horário assim, meio-dia.
e nesse horário que era o horário do Estação Net, que era um horário legal, assim, um horário, nossa salinha pequena. E, enfim, né, esperava que o filme saísse em 1, 2 semanas, né? E me esforcei o máximo para divulgar nas redes sociais. Mas aí o filme começou a lotar, assim, ele começou a lotar, tipo, você só conseguia comprar o ingresso uma semana depois, assim. E eu não conseguia comprar ingresso, tava, né? E, e aí, mesmo lotando também, né? Uma coisa que eu percebi, né? Mesmo lotando, você também não consegue muito o espaço, ele fica afunilado, né? Porque mesmo ele lotando, enchendo, tem cinemas, né? Tem um compromisso com as grandes distribuidoras, que já tem seus horários e tal. Então, mas, mas assim, ele acabou conseguindo, alcançando, ele foi para mais um horário, às 2 da tarde, essa mesma sala, ele lotou, ele continuou lotando. Aí ele foi para uma sala grande, uma estação lá, NET, uma das maiores salas lá da estação. E uma sala, acho que de 160 lugares. Continuou lotando, depois foi para um outro horário, e ficou 3 meses crescendo, assim, né? E ele acabou alcançando aproximadamente em torno de 5 mil pagantes. Foi um filme que se estreou em uma sala, em um horário, enfim, um Intenso Agora, do João Moura Salles, se eu não me engano, acho que recebeu, conseguiu um pouco menos, também, o filme é muito aclamado, não conseguiu fazer 5 mil, que hoje é dificílimo, né? Você fazer 5 mil pagantes, né? Numa sala de cinema. E aí, quando ele acabou, ele estreou no Canal Curta, ele já tinha um contrato, uma data de exibição, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que o filme teve uma história muito bacana. E até que a carreira dele já tinha acabado, né? Porque passou na TV e tal. E aí ele começou a ser selecionado para o Festival de Toulouse, sendo o único filme brasileiro, longa-metragem com competição. E aí outros festivais, na Argentina agora ele vai passar em Benin, um festival importante em Cotonou, o festival acho que mais importante de Benin. E é interessante que é um festival que fala também, né, trabalha muito a questão da memória, do processo escravagista, né? Eu acho que é como se fosse assim, também presente, né, a aceitação desse filme no próprio local de origem, onde, né, a gente fala, né, da questão aí do processo escravagista. A pesquisa, né, o Lúcio, né, presente, fez um trabalho incrível não só de pesquisa, como produção de pesquisa, né? Entrou em contato com diversos acervos, um lugar que eu quero ressaltar a importância, mas ele vai falar melhor, mas do MIS, né? Dos áudios que foram preservados. Inicialmente, eu tive uma certa dificuldade de ter acesso aos áudios, mas depois o Lúcio conseguiu estabelecer uma relação e que foram muito importantes. E curiosamente, porque precisávamos, né, da autorização dos depoentes, né? E aí, curiosamente, assim, também tem muitas histórias incríveis também. A, a neta, né, da, da, da pessoa que fala, né? A neta e a sobrinha neta dos que falam, né? Que falam sobre a questão do Morro do Castelo, que ex-moradores, né? É minha vizinha aqui na Serrinha, no condomínio. Então, depois entrei em contato com ela, mostrei o filme ao filho dela, e ao filho, não, ao pai dela, né? Que é o filho da. E, enfim, o filme trouxe muitos presentes, assim. E aí, basicamente, isso. Espero que as pessoas, né? Enfim, que o filme possa, né, restabelecer um contato com essa história, que foi uma história intencionalmente esquecida, assim, né? E eu acho que é muito importante que ela venha, né, à tona, venha à luz, porque ela faz parte do nosso momento atual também, de destruição da memória, destruição dos acervos, de destruição da inteligência das pessoas, das faculdades, qualquer coisa que esteja relacionada à memória, esse atual governo, enfim, né, está sempre tentando
criar uma cortina de fumaça, um pouco como está no filme, né? Que apresenta também de uma certa forma meio metafórica, com a propaganda ali, né? De uma certa forma estarem ocultando o que é mais importante, o que deve ser falado, né? Enfim, eu não sou muito boa de debates, né? Possível aqui para poder me comunicar melhor, mas é isso, né? Tivemos um dia também bastante exaustivo, que faltou a internet, e aí houve uma invasão de morcegos aqui onde nós estamos. Mais de 50, tipo os pássaros, só que os morcegos tentaram invadir a casa. Enfim, tentando aqui pensar o que poderia fazer com isso, mas enfim, acho que é só desgaste mesmo, assim, emocional. Porque também o filme do Desmonte do Monte, ele saiu também uma invasão, mas também louca também, uma invasão de insetos na minha casa. E aí foi isso que eu estava pesquisando no Reais do Inseto e descobri a história do Morro do Castelo. Não sei se aparece alguma coisa, mas acho difícil, né? Com a pandemia, a gente fica tão cansado também, mas é isso, né? Mas tomara que a internet continue, e aí... Obrigada, Sinai. Não, mas tá excelente, tá dando para ouvir, tá tranquilo. Vamos continuando aqui da maneira que a internet vai deixar a gente conversar. Lúcio, você quer falar um pouco, se apresenta e falar um pouco do seu trabalho de pesquisa que você realizou? Tá. Bom, pode ser. Estão me ouvindo bem aí? Tudo bem? Tudo bem com o meu áudio? Estão ouvindo, não? Bom, então, deixa eu iniciar aqui a fala. Antes de tudo, agradecer o convite para poder participar desse debate. E, bom, só apontar assim, poucas coisas do que a Sinai já falou. Ela já fez uma boa apresentação, já abrangeu bastante do que trata o filme, né? Qual a razão de ser dele e tudo mais. Bom, esse filme, a Sinai me chamou, né, para fazer a pesquisa, né, o Desmonte do Monte, já há alguns anos, evidentemente um pouco... O filme até posso dizer que nem demorou tanto tempo, talvez, o processo da produção dele, né? Pelo menos a partir do momento que eu entrei, né? Que eu me lembro que realmente, desde o momento que eu entrei, o trabalho realmente foi intenso, né, de pesquisa e tudo mais. Eu pude acompanhar a Sinai de perto, trabalhando no projeto, e vi o zelo que ela teve com relação ao tema, a própria pesquisa anterior, porque, sim, eu sou pesquisador, né, do filme, mas, de certa forma, eu coloquei a mão na massa, assim, né? Porque muito da coisa, do ponto de vista da pesquisa, teórica, no papel, a Sinai me indicou muitos caminhos. Olha, se você for no HGB, por exemplo, que é uma instituição em que você vai encontrar, por exemplo, certos documentos, como, por exemplo, se não me engano, um mapa, né? Nossa, a Sinai pode até me ajudar aqui. O mapa, o mapa do tesouro, tão falado, né, na época, naquele período que o Lima Barreto escreveu um livro a respeito, quer dizer, escreveu várias crônicas no jornal Correio da Manhã, naquele período, no ano de 1922, denunciando o desmonte do Morro do Castelo, né, e escreveu aquelas crônicas que depois foram lançadas no livro, né, que é muito bacana, e ele foi relatado, né, que existia um sujeito, uma pessoa da sociedade civil, que estava com a proposta de procurar o tesouro, ele próprio, coisa e tal. Então, estava num livro que a Sinai deu, que não, se não me engano, não foi do Lima Barreto, acho que foi um outro documento, um outro livro, né, a partir de uma outra leitura dela, ela falou que, olha, tem um sujeito que estava atrás do tesouro e propôs, se não me engano, ao prefeito, na época, que, olha, eu posso fazer essa procura, eu me responsabilizo, coisa e tal. Esse documento está lá, e realmente estava lá, a gente procurou, e foi usado, e eu acho que esse trecho do filme em particular é muito bacana, porque realmente é mais do que ilustrativa a presença desse documento no filme. Então, dá conta de realmente mostrar do que está se falando no texto, na narração da Helena Inês, né, no filme, realmente dá conta. Mas, como eu digo, acho que é mais do que ilustrativa, até pelo fato de que a montagem do filme, né, feita pelo Rodrigo Lima, com o Sinai junto, soube explorar de uma forma bem criativa a presença, por exemplo, desse documento no filme, né? De uma forma, como eu falei, mais do que ilustrativa,
não literalmente ou meramente ilustrativo, mas conjugado assim na dinâmica própria, né, do filme, como ele é. Ele tem realmente um material muito extenso iconográfico, né? Realmente ele é constituído imageticamente, assim falando, por boa parte de documentos, né, do período e coisas que foram coletadas depois, posteriormente, até lançado, publicado um livro ou outro, né, que pesquisas, teses a respeito do morro em particular, o material que a Sinai, como eu falei, pesquisou originalmente. Depois é que eu entrei numa segunda etapa na pesquisa e mais para executar mesmo esse trabalho. Bom, eu falei do HGB, a Sinai já mencionou o MIS, que também foi importantíssimo, a gente ter conseguido aquele áudio, né, do depoimento de um casal de irmãos que no final da década de 70, se não me engano, início da década de 80, na verdade, estavam vivos ainda, moravam em Santa Teresa, são, como a Sinai lembrou, os avós de uma vizinha nossa aqui na Serrinha. Existia esse áudio, a Sinai foi atrás, soube também da existência deles, e a gente deu um jeito lá, assim, através de uma conversa muito franca, muito aberta, muito transparente, única e exclusivamente interessada em poder contar com esse material no filme, ou seja, nada de desabonador ou comprometedor na parte da produção, e além disso, de querer usar esse material no filme, a gente conseguiu realmente ter acesso a ele, porque parece que ele já está um pouco vetado, não era muito fácil de se acessar. Outros pesquisadores tentaram antes e não conseguiram, né? Bom, a gente foi também no Arquivo da Cidade, né, que também é um arquivo importantíssimo, né, situado ali no centro do Rio de Janeiro, muito importante, perto da sede da prefeitura, que realmente tem material extenso. Lá a gente conseguiu, eu não me lembro agora exatamente o que. Isso, documentos de escavação, se não está lembrando aqui. Sim, realmente, desculpa, já passou um pouco do tempo. Eu não me lembro exatamente da origem, né? Como vou dizer, arquivológica, né? Desse material. Mas foi nesses dois, e também fui na BI, na biblioteca da BI. Lá tinha também um álbum que tratava da exposição, né, internacional, né, de 1922, que também a gente pegou material de lá bacana, imagens, caricaturas, desenhos bonitos, fotos do evento que foram publicadas na época. Quer dizer, a gente foi atrás também de material que foi publicado naquele momento, né, jornalístico, e tivemos acesso a isso, desses órgãos, e bom, basicamente isso, né? Como eu falei, do ponto de vista de colocar a mão na massa, de ir atrás realmente dos acertos pessoalmente, foi realmente uma função que eu desempenhei mais mesmo na produção, né? Acho que é isso. Obrigada, Lúcio. Renato, você quer falar se apresentar também, né? Porque eu apresentei muito pouco vocês. E, enfim, falar um pouco do trabalho de distribuição, o trabalho que você está fazendo com o grupo. Você precisa habilitar seu microfone. Boa noite. Desculpa o mau jeito, é minha primeira live, achei que fosse passar incólume aí nessa quarentena, mas estamos aí, né? Então, eu queria aproveitar para fazer um esclarecimento, né, em relação à apresentação, a minha relação com a tela brilhadora é através do Rodrigo Lima, que é montador do filme da Sinai, né? Trabalho com ele em outros filmes, e queria, inclusive, deixar um agradecimento a ele que me ajudou a trazer a Sinai, né, para o debate de hoje. Então, falar um pouco também sobre meu trabalho de distribuição para festivais de cinema, que é uma parte muito importante para nós que somos independentes e tal. Nós sofremos um baque, né? Como todas todas as profissões, a vida pessoal de todo mundo, no audiovisual não seria diferente. E acho que o evento mais emblemático foi o cancelamento do Festival de Cannes, né, que pela primeira vez desde a década de 40 ele não aconteceu. E meio que funciona como
um selo de qualidade, né? Você ter uma boa participação num festival de cinema, isso pode te gerar um bom contrato de distribuição. Isso, para quem trabalha de forma independente, é maravilhoso, né? E o Bacurau, por exemplo, né, que foi um sucesso mundial, né, depois de ter sido premiado na edição do ano passado, etc., né? E enfrentamos hoje um novo panorama, né? Porque os cinemas reabrindo, muitas estreias adiadas, né? E muitos títulos têm ido direto para o streaming, né? E isso acaba excluindo uma parte gigante da indústria, né? Que vai desde o pipoqueiro, né, até os cinemas propriamente dito, né? Então, todo o auxílio, incentivo que nós poderíamos ter via fundo setorial está retido, são mais de 700 milhões, né? Acho que os Estados Unidos têm passado por um problema parecido em relação ao sucateamento das salas e falta de incentivo do governo, inclusive a associação de produtores, de associação de proprietários de cinema, ela está unida aos grandes diretores de Hollywood, precisaram se unir, né, para cobrar incentivos, né, algum auxílio. E, por outro lado, a gente vê a China, né, que já vem exponencialmente investindo em números de salas, de cinema, em investimento na indústria, e eles, pela primeira vez na história, eles acabaram de superar em receita, né, os Estados Unidos, que é historicamente a maior indústria, né? E, e é isso. Hoje em dia nós temos que, acho que o maior desafio é conseguir repensar essa estratégia, né, para que não pude, para poder aproveitar todo o ciclo de vida, né, do filme, do conteúdo. A Sinai falou do lançamento no cinema, depois pro canal curta, né, se não me engano. E os filmes têm toda essa trajetória, né? Ele vai para o festival, onde ele vai ficando mais encorpado, aí ele chega com mais força às salas de cinema, ele vai para a TV aberta, vai para a TV fechada e termina no streaming, né? E hoje em dia essa janela de exibição está cada vez mais encurtada, né? Recentemente diminuíram de 75 para, se não me engano, 17 dias, né? Esse período desde o lançamento do filme até a ida para o streaming. A Ancine tem até cogitado liberar o lançamento direto para o streaming de filmes financiados com dinheiro público. E semana passada tivemos uma série de protestos, né, por conta de um filme mais comercial, que é o filme do Paulinho Gogó, que foi anunciado, que está sendo adiado desde o início da quarentena, né? Foi anunciado que ele iria estrear direto no streaming e causou uma série de protestos. É um filme com um orçamento relativamente grande, é uma das maiores, para o mercado nacional, né? Mas das maiores apostas de bilheteria para 2020. E quando você lança um filme desse direto no streaming, você acaba excluindo todo esse polo exibidor, né? E, e é tudo uma coisa que movimenta muito dinheiro. Tem o PIB da indústria audiovisual é maior do que o da farmacêutica, automobilística. E é um investimento muito grande. Para cada R$ 1 investido em cinema, isso gera cerca de R$ 2,60 em tributos. Então é uma coisa que não pode simplesmente ser deixada de lado, né? Tem agora mais um exemplo, né? É a Disney, que está vindo com o lançamento
de Mulan direto na plataforma dele, já como uma estratégia para angariar novos assinantes, né? Então, um filme com um orçamento de 200 milhões, que já é feito, produzido por ele, já para estrear em uma plataforma própria, né? Acho que isso vai... Acho que é uma forma meio antidemocrática, né? De lidar com a distribuição, né? Tivemos também, há pouco tempo atrás, uma decisão de um juiz americano que decidiu pela derrubada do veto, né, que os grandes estúdios de Hollywood tinham. Eles não, por conta de leis antitrust, eles não poderiam ser donos de salas de cinema, né? Isso acabou de ser derrubado. Então eu vejo um panorama assim cada vez mais difícil, né, para o cinema independente, com os grandes estúdios responsáveis, né, pela produção, distribuição e exibição de seu próprio conteúdo, né? Acho que a resistência ainda são os festivais, né, que mesmo por conta da pandemia funcionando muitos de forma online, em pequenos formatos, né, alguns sendo adiados, ainda é uma grande forma de divulgação do nosso trabalho. No ano passado, por exemplo, eu participei da Mostra Cinema e Direitos Humanos, né, do antigo Ministério da Cidadania, e eu tive o filme exibido em todas as 26 capitais e além do Distrito Federal, né? Isso é uma coisa maravilhosa poder proporcionar, né, um lançamento desses. E é isso, eu acho que isso não sei o que o futuro nos reserva, né? Mas eu já vejo o público meio que se acomodando mesmo, né? A receber esses lançamentos no conforto, né? No sofá de casa, dessa forma. Então, acho que a luta, o debate hoje em dia é justamente para manter, né, esse circuito funcionando, né? Sem Exatamente. dúvida. Pode falar, Sinai. Não, exatamente isso que você falou. E eu acho que tem um interesse aí muito direto, né, desse atual governo federal de destruir os festivais também, né? Eles estão acabando os patrocínios, muitos estão tendo que entrar para arrecadar fundos, né, através de doações, né, tipo um crowdfunding. Então, porque exatamente é uma janela importantíssima, né, que a gente pode ver filmes que não entram nas salas de cinema, porque muitas têm contratos com distribuidoras internacionais, né? Criaram também essa questão da lei, agora não sei se eu vou conseguir me lembrar o nome, mas né, tinha uma lei, você vai saber falar melhor do que eu, Renato, mas é da lei da quantidade de filmes americanos que podem ocupar uma determinada sala. Foi uma das primeiras coisas, já no governo Temer, que isso já foi determinado, né? Já para também haver uma ocupação, como você falou, né? O cinema é uma indústria poderosíssima, né? Gera muito dinheiro, e a primeira coisa exatamente tomar as salas pela indústria de cinema americana, que, do meu ponto de vista, eu acho que muitos dos filmes, pelo menos quando eu estava, né, antes da pandemia, assim, via trailers de filme americano, fica evidente, assim, o próprio cartaz, né, que é patrocinado pela indústria de arma, né? Acho que até isso é até estudado. O grande patrocínio do cinema americano, a maior parte é do armamento, de indústria de arma. Então, é isso, né? Tem uma importância enorme, a gente sempre tem exatamente uma cultura, né, de desvalorizar o nosso cinema, né, dizer que o cinema é mal feito, mal acabado,
E, na verdade, não. Uma coisa que eu tenho visto muito, né? Muitos festivais internacionais, exatamente agora o Kleber, né? Foi premiado, festival um dos mais importantes do mundo, né? Com prêmio especial do júri. E muitos outros cineastas estão, assim, né? Dentro de um espaço em festival internacional, assim, muito presente, porque o nosso cinema é de extrema qualidade e é de uma qualidade internacional. Esse meu segundo filme, A Mulher da Luz Própria, ele teve já uma trajetória diferente do Desmonte, né? Ele está indo para muitos festivais, ele agora está passando no Chile, já pela segunda vez está exibido no Chile, no festival, né? Viena del Mar, passou em Havana, passou em Istambul, em 7 cidades da Turquia, não só Istambul, mas como 7 cidades, e passou na Argentina, já em 2, 3 festivais na Argentina, e ele não entrou, acho que na Europa que ele não entrou, mas na América Latina ele está circulando bastante, mas fico um pouco receosa de como é que vai ser ele nas salas de cinema, né? Se vai ter espaço pós-pandemia, porque a prioridade que eles vão dar são para os filmes internacionais, né? Das grandes distribuidoras que já estavam nas filas, e também tem essa questão do streaming também, que também é uma outra forma que é estranho também, você não é legal por um lado, mas também por um outro, enfim, é tudo bastante complexo, né? E quero agradecer muito ao Rodrigo Lima, que exatamente, né? Ele também fez nosso contato, e também um excelente montador, amigo, parceiro, sabe? A edição do filme foi muito legal e prazerosa, graças enfim, né? Toda a percepção dele, né? Cinematográfica, de áudio e imagem, né? Da movimentação, tem todo um cuidado assim incrível do Rodrigo Lima, assim, que eu quero agradecer muito, né? Mas é isso, e não sei, né, o que nos aguarda, né? A gente está numa situação muito complexa, né, também, e a Ancine também, acho que também tem o interesse de desmontar em Ancine, né? O FSA já está, né, desmontado, como você, né, o Renato falou, né? Está com o seu dinheiro todo bloqueado. Havia uma verba, por exemplo, para a distribuição que eu tive para o desmonte, uma verba mínima, que eu entrei no edital, recebi e tal. Agora já foi cortado, entendeu? Não tem mais esse edital, foi feito um decreto no governo Bolsonaro, que foi uma das primeiras coisas que ele fez em 2019, foi acabar com essa possibilidade da verba para poder distribuir, né? Um valor mínimo, assim, mínimo, que nem dá para dizer que é uma ajuda né, para poder distribuir e tal, né? Pagar um assessor de imprensa, fazer o DCT, o encode, né? E aí é isso. Mas eu não sei, né? Eu acho que também temos que ter esperança também, né? Eu acho que isso também também me parece que tem uma cortina de fumaça ali ontem, né? Vamos desmontar o SUS. Claro, né? Todos se mobilizaram. Então, mas o que está sendo enfim, né? Eu confesso que eu fiquei estou até um pouco, sei lá, até tentando não absorver muito por essa sensação de desmonte, né, do país, né, as florestas sendo queimadas, né, porque eu acho que senão a gente entra também no processo meio depressivo mesmo, né, de achar que nada vai dar certo. Aí também eu acho que a gente tem que continuar fazendo nosso trabalho, fazendo nossos filmes, e buscando se aperfeiçoar no que faz, né? Que isso vai passar, nada é para sempre, né? Então, acho que é um pouco isso. Lúcio também está exibindo os filmes dele nos festivais também, o festival e na TV também. Não, só então, agradecer aqui até por esse gancho, porque eu até, se possível, puder complementar assim brevemente o que ela falou, quer dizer, acrescentar, melhor dizendo, alguma coisa assim, uma coisa que eu acho que me parece ser pertinente.
Digo isso também, claro, na qualidade também de cineasta, fiz alguns filmes e coisa e tal, mas é aquela coisa, né? A gente não brota do nada, né? A história não começa há uma hora atrás. Teve muita gente que começou antes, então aquela coisa, a Sinai falou com relação à coisa da distribuição, e por conta desse debate, ela estava falando da questão da valorização e da desvalorização do cinema brasileiro, né? Quer dizer, a valorização do cinema americano, com toda a estrutura que ele tem, em detrimento do que a gente tem aqui, da maneira como o cinema brasileiro conseguiu se desenvolver. É fato, né? É um fato muito evidente que ele conseguiu se desenvolver graças a duas coisas, assim, acho que em particular. Já que a gente está falando de documentário, é muito importante. Os filmes que eu faço são documentários, os que a Sinai faz também são. É interessante a gente falar desse gênero, né? Que é abrangente, que eu acho que não se confina nas definições clássicas, convencionais que tem com relação a esse gênero, mas eu posso usar essa nomenclatura de documentário e de uma forma pertinente agora. A gente tem cineastas brasileiros que são extremamente inventivos dentro desse gênero. Eu acho que o documentário brasileiro ele tem uma força muito grande. Isso antes, de certa forma, desse filão documentário ter sido, vamos dizer, descoberto, valorizado a partir dos anos 90, com os filmes do Eduardo Coutinho, que realmente virou uma referência muito forte, né, para o gênero no Brasil. E, claro, tem que ser realmente conceituado. O Cabra Marcado para Morrer é um filmar assim, não tem como não ser referencial, paradigmático até mesmo para o gênero, né? Bom, tem uma série de cineastas brasileiros que são muito inventivos, que tiveram que criar dentro da precariedade, né? Dentro de uma realidade mercadológica, produção, de desinteresse cultural fomentado justamente por interesses econômicos, que torna o público de cinema documental brasileiro cada vez mais restrito, mas sempre restrito, né? Mas você vê cineastas como, por exemplo, a Luiz Raulino, o Sérgio Bernardes Filho, né? E como um cineasta que está totalmente dentro do contexto que a gente está falando desse debate, como o Sérgio Pel, que é um cara muito interessante. Eu estava revendo com a Sinai alguns filmes dele nos últimos dias, que ele toca muito nessa questão do urbanismo, né? Filme como Contradições Urbanas ou Rocinha, 1977, em que ele, de uma forma muito criativa, né, ele aborda uma questão social brasileira a partir de uma determinada perspectiva, que essa talvez muito próximo ao que a Sinai fez nos Montes do Monte, fala da questão das remoções, né, da organização urbana, né, no espaço, uma cidade como o Rio de Janeiro, em que de uma maneira muito perspicaz, assim, muito conhecedora da estética cinematográfica, da linguagem do cinema, ele trata de algo, de um assunto que já foi assim N vezes abordado pela tradição documental brasileira, mas ele faz isso de uma forma muito sui generis, né? São cineastas assim com um grau de inventividade muito grande. Eu acho que de alguma forma até dentro do próprio domínio do cinema a gente deve também se preocupar com essa perspectiva de ter esse interesse arqueológico, né, como eu coloquei antes, mais do que isso, até arqueológico, do ponto de vista da prospecção e da redescoberta de criadores cinematográficos assim de primeira grandeza no Brasil, que não são valorizados como deveriam. Tiveram dificuldade, em alguma medida, para realizar seus filmes, no período em que eles atuavam de uma forma assim mais, profissionalmente falando, com maior destaque, né? E lembrar aqui que o Sérgio Pel fazia parte do Corsina, né, daquele grupo de cineastas que lutaram muito pela exibição do curta-metragem brasileiro nas salas de cinema, naquele período, na década de 70, e que de alguma forma conseguiram ganhar seu destaque, né, mas não conseguiram permanecer dentro da política do cinema brasileiro, não conseguiram ter uma presença mais efetiva, porque a estrutura ela é realmente ela é realmente muito vil, né? A gente é refém de uma situação que não privilegia nem um pouco o cinema brasileiro já há muito tempo, né? E só para concluir, a situação atual realmente que a gente vive, como o Sinai assinalou bem, era menos favorável ainda, né? Porque os interesses econômicos, políticos, ideológicos que estão aí, né, atuando de uma forma muito acelerada, né, para atender essa agenda pavorosa, horrível, que não vitima só o Brasil, no caso, outros países do mundo, infelizmente, estão seguindo essa tendência, mas ao mesmo tempo já está sendo gestado aqui nos nossos vizinhos uma resposta direta a isso, contra isso, né? Tem que falar aqui de uma forma até esperançosa, quem sabe, nos casos de Bolívia e Chile em particular, mas é algo assim que realmente é preocupante, né? Porque a gente tem uma tradição de criação cinematográfica muito peculiar, que deveria ser revalorizada, resgatada,
E, de fato, um movimento como esse é exatamente a contramão desse tipo de valorização de resgate. A gente tem que estar atento a isso, e sabendo, infelizmente, que isso não é um ato isolado, não é um fenômeno que acontece dentro, único e exclusivamente, de um setor da cultura chamado cinema. Não. Isso, para começar, ataca a cultura por inteiro, por interesse ideológico e econômico, sempre uma dimensão ligada à outra, e faz parte, evidentemente, de uma agenda muito mais, com tentáculos muito mais terríveis, né? Quer dizer, a gente sofre a consequência disso, é todo um processo maior. É claro que existe um projeto específico de anulação de desmonte da própria cultura, do cinema, e o cinema, não, o audiovisual, a gente sabe que é um mercado que interessa muito a determinados nomes que estão agora ligados a esse desmonte, porque realmente gera muito dinheiro, né? E quando você pode realmente concentrar e lucrar muito com isso, né? Infelizmente, a gente não consegue criar minimamente uma base mais democratizada para fazer com que esses recursos sejam geridos de uma forma melhor, assim, como vou dizer, mais democrática, que haja uma redistribuição mais justa disso. Né? Eu acho que, de certa forma, a gente estava realmente se encaminhando para isso, né? Acho que havia um processo de democratização maior ainda do audiovisual no Brasil, mas é um processo, infelizmente, interrompido por conta de outros interesses, como falei, específicos para o setor, quer dizer, contra o setor, né, de profissionais que vivem disso dentro do mercado de trabalho, e também porque existe um processo geral maior para além da questão da cultura e que ataca a cultura da mesma forma, porque tem também para ela para esse setor tem também um projeto específico. Acho que é isso. Obrigada, Lúcio. Fazendo um pouco uma ponte sobre isso que vocês falaram, assim, desses diversos tipos de desmonte, né? A gente, quando estuda um pouco assim a história do cinema brasileiro, lá atrás, no começo, a gente vê isso, como que um pouco essa coisa, tudo isso que você falou, assim, mas eu fiquei pensando em como o nosso cinema se desenvolveu justamente pela criação desse tipo do cinema que eles chamavam de complemento, curtas-metragens lá atrás, quando se torna obrigatório a exibição do complemento e dos curtas, dos filmes educativos. E como isso desenvolveu, foi o grande responsável pelo desenvolvimento técnico do nosso cinema e estético, obviamente, enfim. E dizer que, assim, apesar de tudo isso que a gente tem visto e tal, acho que ainda tem um público, assim, vejo muito pelo nosso público, né, que a gente tem um público, assim, muito, lá na sala de cinema da UF, que é muito presente, né, e que, por exemplo, a forma como a gente concebeu, né, esse projeto do Cine Debate de quinta-feira, de fazer a transmissão do filme também, né, é um pouco dessa experiência de ver o filme na coletividade, né, eu acho que isso é interessante, né, esse filme, O Desmonte do Monte, a gente já tinha exibido na sala, e a gente também tinha exibido num projeto que a gente tem, que é o Cine Escola, que a gente traz alunos, né, do ensino público do estado, no caso, para assistir o filme, e é outra coisa, né, a experiência de você ver, né, vocês estão aqui comigo, né, infelizmente a gente ainda não conseguiu criar uma maneira de vocês entenderem, de vocês estarem diretamente conectados com o público, né, porque, enfim, as ferramentas que a gente dispõe não permitem, né, mas aí tem algumas perguntas aqui que foram feitas, né, e acho que vem justamente desse desejo de assistir o filme conjuntamente, não de assistir em casa sozinho na sua tela, assim, e enfim, esse desejo de questionar e de conversar e de debater. Então, pegando um pouco esse gancho aí das perguntas, essa coisa do desmonte, o Gabriel Rabelo, ele fez uma pergunta que acho que... Uma pergunta assim, ele fez não foi bem uma pergunta, foi um comentário assim, que acho que tem muito a ver, né? E eu acho que para vocês é muito importante, vocês já falaram da importância do arquivo, né? Ele escreveu assim: esse filme é perfeito para refletir sobre o desmonte da Cinemateca. Sem elas, a preservação da história audiovisual está ameaçada, né? Que é uma coisa que a gente está aí vivendo há meses, né? Teve essa semana, inclusive é a semana do Dia Mundial da Preservação do Audiovisual, né? A BPA fez aí um movimento, fez uma manifestação, acho que foi ontem, né? Terça-feira, 27,
que é o dia mesmo, e em favor dessa valorização assim, das imagens. Enfim, eu vou ler um pouco dos comentários que o pessoal mandou aqui, vou ler uma leve, e aí depois a gente faz mais uma rodada de comentários. Enfim, várias pessoas agradecendo, assim, elogiando muito o filme e a iniciativa. A Cíntia falou, um belo documentário, sua narrativa, as imagens, os documentos, tudo. Mas a história é lamentável. Junto com o morro, foi-se embora o prédio de importância histórica e arquitetônica, memória, sem falar nos desalojados da época. O Gabriel, novamente, né, quando lemos sobre a modernização do centro do Rio de Janeiro, não dá para ter noção do tamanho dessa transformação em dimensão visual. O contraste entre hoje e o período retratado é bizarro. A Adriana Bandeira escreveu assim, meu pai está perguntando exatamente isso, se a equipe sofreu pressões por estar contando essa história. Eu acho que é uma pergunta, se vocês quiserem depois falar. E vou falar mais uma aqui, da Lúcia, um comentário também, o diretor do set de Chicago disse que o filme não era sobre o passado, mas o presente dos Estados Unidos hoje, o desmonte do Monte Eden. Sinai, a memória existe, o castelo existe, parabéns. Vocês querem comentar? Aí eu faço mais um. Não, sobre a pressão, aconteceu coisas curiosas, né? Uma certa dificuldade da gente ter acesso ao áudio dos engenheiros, que a gente nem usou usou um pequeno... uma parte que meio que repete o que é falado que é uma outra visão, né? Dos ex-moradores, né? É uma coisa que repete um pouco, mas achei que era interessante ter esse registro. Fiquei até quase que não usava, porque o Lúcio que se desenvolveu muito bem uma relação com a instituição e a gente conseguiu utilizar. E teve uma coisa também estranha também, não poderia usar uma imagem, até essa imagem lá que a gente conseguiu de uma outra forma, que era um santo que foi encontrado nos escombros do Morro do Castelo. É até curioso, né? Não precisaria ter uma autorização de um superior para utilizar isso, do presidente do IHGB. Mas, assim, na época não teve essa pressão, né? Assim, no sentido, eu acho até que poderia ter uma pressão assim, política, mas no momento da nossa... que foi feito o filme, não, né? Mas o Lúcio vai falar alguma coisa aqui. Não, então, curioso. Isso realmente até relembrou essa coisa da HGB, né? Que bom, também não foi nada assim muito. Eu não gosto de ver um presidente da instituição, acho que fugir de mim. É que a gente queria filmar, ou fotografar, a imagem de um santo que pertencia a uma das igrejas que existia no Morro do Castelo, sendo que uma parte desse acervo de ícones religiosos, né, das igrejas que tinham lá, tinham ido para o Colégio Santo Inácio, né? Eu até já sabia disso, tal. Mentira, não sabia disso, mas conhecia aquelas imagens, né? Bom, a Sinai nem quis filmar lá, né? As imagens estão lá, mas no HGB sim, isso é uma imagem de um santo, e tal. Mas se eu não me engano, pelo que eu entendi da pergunta também, que a moça falou, então, que a moça comentou, isso que o pai dela viu, é mais ou menos alguma pressão no sentido de uma certa ameaça, talvez por estar se tratando desse assunto. Creio que não, né, Sam? Acho que não, né? Então, a Sinai está dizendo que não, porque realmente é curioso, mas é muito pertinente essa pergunta, essa curiosidade dele, porque, é claro, eram interesses poderosíssimos que estavam montados ali para fazer com que o desmonte acontecesse. E, como é um filme que retrata o presente também, porque ele não deixa ele mais do que metafórico, ele não deixa de ser um reflexo direto e imediato de uma tradição que, infelizmente, a gente está longe de ter se livrado, essa coisa desse discurso da modernização do espaço urbano, coisa e tal, que significa sempre gentrificação, remoção, botar as pessoas cada vez mais no abandono social, e coisa e tal, é muito pertinente essa curiosidade dele. Quer dizer, eu acho que a Sinai não teve que se ver com ninguém, nenhuma força assim, maior, poderosa, até porque me parece que os herdeiros, né, da construtora e coisa e tal, nem estão vivos, né, assim, quer dizer, não estão vivos, não se manifestaram, porque foi um episódio antigo. Agora, é claro, ele se reproduz atualmente de outra forma. Mas, Sinai, você fala, Sam. Fala. Não? Tira o som, fala, Sam. Quer falar?
Não, é exatamente isso que o Lúcio falou, né? Não houve essa pressão, né, naquele período, né? Mas eu tinha uma preocupação que poderia ter e tal, enfim, né? Porque, enfim, né? As pessoas é recente, é uma história recente e na verdade ela foi apagada, né, pela memória. E o primeiro livro sobre o Morro do Castelo foi feito pela Núbia Malhem dos Santos apenas no final dos anos 90, acho que, se não me engano, 98, que ela fez um livro chamado Morro do Castelo, e nunca esse assunto havia sido abordado, né? E aí depois eu pude estudar através de teses, de monografias e teses, né, de mestrados e outros livros que foram desenvolvidos também, né, do Carlos Cássio. Mas é isso, né? Agradeço muito, assim, né, que aqui, né, de estar podendo falar sobre o filme e tal. Tem mais alguns comentários, umas perguntas aqui, vou ler também. Enfim, a Maria de Simone Ferreira, aos interessados, sugiro conhecer a exposição e acervo do Museu Histórico Nacional, uma das construções remanescentes aos pés do castelo e que guarda vestígios desse processo de arrastamento do morro. Tem outros prédios, né, que são oriundos da construção, né, do centenário, inclusive o próprio um dos prédios do MIS, inclusive, né, é oriundo desse... E as imagens são incríveis, assim, aquelas imagens da exposição, eu fiquei, assim, besta quando eu vi, que é um assunto que sempre me interessou muito. Eu tinha visto umas fotografias da exposição de 1908 e dessa de 1922, mas, assim, são impressionantes e estão com muita qualidade ainda, né? São essas que são que o Hernani recuperou, né? Exatamente. Isso graças a ele, porque essas imagens foram preservadas, porque num outro material essas imagens também haviam sido excluídas, né, num outro material do Silvino Santos, e aí ele guardou, né, e aí Telecinambos, né, esse filme estava, se eu não me engano, acho que 16, agora não sei, não era 35, mas tinha uma questão da velocidade, que a velocidade do período era um pouco diferente até teve uma questão assim complexa na finalização, porque ele era numa velocidade, o filme era numa outra velocidade, né, de 24 quadros por segundo, e essas imagens acho que eram 16 quadros por segundo. Então, que era uma velocidade, foram telecinados numa outra velocidade. E também tem um acervo maravilhoso, e foi muito importante também a ABN, o material da ABN, que na época também você pode fazer também uma pesquisa online também pela ABN, dá para pesquisar muitas, e também foi feita também uma pesquisa também em outros acervos fora também. Mas isso, eu acho que foi um projeto de esquecimento mesmo, né, para se apagar a memória, mas acho que não só o Morro do Castelo, como todo o nosso processo de colonização, né, a forma de que foi feita, a própria, por exemplo, a cultura indígena, nós sabemos muito pouco, assim, só dos que ficaram numa determinada região, mas, enfim, isso está sendo reconstruído agora. Enfim, o Brasil tem, né, esse processo de colonização também um processo de... E também outra coisa que eu acho interessante que está presente também, atualmente, infelizmente, também é a mesma questão da igreja, né? O processo de evangelização, né? Ou você vai virar um escravo, né? Isso era, né, para os índios, né? Ou você vai virar um escravo, ou você vai vai trabalhar para os jesuítas, que também virava escravo, e você também tinha que se batizar e abrir mão da sua própria cultura, né? Também o processo de apagamento, né, da memória. Então, e hoje também, né, está muito presente, né, essa questão aí das igrejas na política, associadas, né? E também tem uma outra coisa que eu acho interessante, que é a questão da traição também,
da política, um trai o outro, uma sucessão de traições, e aí é isso, é uma história complexa, a nossa história, né? Mas eu acho que ela é trágica, né? E acho que é interessante trazer à tona, né? Para que haja uma reflexão, enfim. E como eu falei, gostei muito, né? De fazer esse filme. Eu queria fazer sobre essa história, que eu achei a história incrível, né? Uma história parecia uma história fantástica. E exatamente fazer um paralelo com a história atual. Tive uma equipe muito querida, assim, reduzida que eu trabalhei, mas assim, foi um período assim muito prazeroso mesmo, né? Fazer esse filme com o Lúcio na pesquisa, o Rodrigo na edição, depois teve uma edição de som excelente também, da equipe do Jesse Marmos, Vinícius Nascimento, e também, enfim, né? É isso, né? Basicamente isso. Não sei se eu estou esquecendo algum nome, né? Tem toda a equipe também, o rapaz que fez, toda a equipe, assim, enfim, então foi um dia assim meio intenso, assim, tive que fugir de, como eu falei, né? Que invadiram a minha casa, então tá um pouco ainda desse clima, assim, está tudo fechado aqui, a gente não pode abrir nada, porque senão eles podem invadir aqui o lugar. Assim, peço desculpa, mas é isso, né? Acho que tem mais. A gente está chegando aqui em uma hora de debate. Tem mais duas perguntas, assim, especificamente sobre o filme. Vocês estão me ouvindo? Perdão. Não, então, o João Henrique está perguntando, uma pergunta bem pontual. A população do Morro do Castelo e em torno, ela se desloca hoje para onde? Para onde seriam os subúrbios do Rio, a mais a Central e Leopoldina? E a outra, na verdade, é uma pergunta minha, enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre a criação da trilha sonora, que é muito legal. Ela mistura música e ruídos e músicas diferentes, né? Tipo cantos indígenas, músicas contemporâneas, acho que tem composição própria para o filme. Puder falar um pouquinho disso? Lívia, responder eu vou pela segunda pergunta, que a primeira acho que a gente não conseguiu ouvir, a da música, né? A música, assim, eu quero agradecer muito ao Rodrigo e ao Lúcio Branco. O Lúcio Branco também, além de pesquisador, também é pesquisador musical, então ele me apresentou muitas músicas que foram utilizadas no filme. E ao Rodrigo Lima, que tem uma sensibilidade sonora, musical incrível também. E me apresentou também cantos indígenas que são utilizados no filme. E aí foi feito na própria edição muito dos ruídos, né? Do desenho de som. Né? Enfim, eu até esqueci de falar do Damião Lopes também, maravilhoso, que fez, né? O Marcelo Calado também fez uma trilha, fez uma música também original para o filme, né? De baterias. Como eu falei, o Damião Lopes também fez um desenho de som incrível, botou uns graves também em determinados momentos, gerou toda uma tensão. E enfim, tem fiz uma construção de algumas músicas, não muitas, assim, acho que umas 4 para colocar em algumas situações. Mas eu também queria que tivesse o filme, também tem músicas de diversos períodos, né? Exatamente, cantos indígenas, tem do Patápio Silva, acho que tem 2 músicas do Patápio Silva, tem pontos de macumba, de umbanda, maculelê, enfim, eu acho que eu busquei que tivesse essa diversidade, né, musical, que é a própria diversidade mesmo cultural, né, da nossa cultura, né, do Brasil. Então, também tem música americana, africana, é bem misturado mesmo, sim.
E a outra pergunta eu não consegui ouvir, Lívia. A gente não conseguiu ouvir, que deu uma falha aqui na internet. A primeira. É uma pergunta sobre se vocês sabem para onde foi a população do Morro do Castelo, para onde ela foi, se teve uma destinação específica ou não, alguma coisa nesse sentido, é uma pergunta do público. O que eu estudei, assim, foi uma parte, fundou o Morro do Salgueiro, Borel e Santa Teresa. Foram para esses três outras localizações. Um período eles ficaram na Praça da Bandeira, parece que também sem assim como se fossem acampados, né? Eles foram meio que expulsos. Acho que o filme também mostra isso, né? Aquelas crianças e o morro, tem crianças ali brincando e o morro sendo destruído, né? E muitas daquelas imagens, elas também eram utilizadas, assim, que estão no filme, são utilizadas até de uma forma higienista, né? De mostrar, olha como vive aqui a população, vive mal, e aí tem que derrubar mesmo, entendeu? Assim, aí você vê que até criou um estilo também, né? Que acabou, né? Usada, né? Para mostrar que estavam em situações mas o morro foi meio o próprio desmonte, porque iam dinamitando o morro com a população. Eu não sei exatamente quantas, mas eu cheguei. Enfim, um total desrespeito, né? A população, né? Inclusive também não teve luz, assim, um retrato assim também atual, né? Desse descaso, né? Também que estamos vivendo, né? Do ódio à própria população, né? Como se a gente fosse um objeto de ódio, né? Enfim. Mas e uma parte foi para Morro de Santa Teresa também, desses moradores, né? E muitos ficavam, quem sofria mais era a população de baixa renda, que vivia de aluguel. Algumas pessoas que eram donos de alguns imóveis maiores recebiam um tipo de benefício e tal, mas o restante não. Enfim, era uma forma. E, na verdade, tudo meio deu errado também, porque havia, né, especulavam que, né, iam ganhar muito dinheiro com o desmonte, aí iam aterrar, e, na verdade, a população, o terreno se desvalorizou, e aí migrou para Copacabana e tal. A especulação imobiliária não aconteceu ali. Também um projeto também que também né, criaram esse torno, queriam ganhar muito dinheiro e tal, enfim. As pessoas devem ter ganho muito dinheiro, né? O governo, e, enfim, né? As custas da população, né? É isso. Bom, acho que a gente pode ir caminhando aqui para encerrar. Daqui a pouco a internet não vai colaborar muito mais com a gente. Queria só que vocês, assim, para encerrar, falassem um pouco dos projetos de vocês lá na Gota Preta, na Mercúrio. Não sei se o Lúcio tem uma produtora específica, ou, enfim, projetos que vocês aí estão em andamento para lançar. Quem quer começar a falar? Vai, fala você. Fala, então. Tá. Não, então, tem uma produtora independente, chamada Contra-Ataque Produções, né? Eu já fiz, acabei de finalizar um filme, deixa eu fazer a conta aqui de cabeça bem rapidamente. Eu comecei com um longa-metragem chamado Barba, Cabelo e Bigode, que é um filme sobre três craques do futebol dos anos 60 e 70, conhecidos pela rebeldia consciente deles, né, pelo posicionamento político, o Afonsinho, o Barba, o Paulo César Caju, o Cabelo, e o Bigode, o Ney Conceição. Depois eu fiz um filme chamado Elan, né, de 2017, que é um filme que eu pego dois discursos e faço uma montagem dialética, boto os dois discursos para brigar, de certa forma, do Brizola, em Porto Alegre, no dia do golpe de 64, do 1º de abril,
e boto para ele brigar com o discurso do Lacerda, que ele deu no Palácio Guanabara na mesma data. Depois eu fiz dois filmes no ano passado, Traveling Adiante, um filme sobre um cineasta chamado todos curtas, né? O primeiro que é um longa, e o NC5 contra o impedimento, que é uma espécie de prolongamento em curta-metragem do Barba do Bigode, focado num personagem que é o Ney Conceição. E acabei de finalizar, coisa de dias atrás, o A8, que é um filme muito parecido, estrutura narrativa muito semelhante ao NC5, que é o A8, que é um filme com Afonsinho, né? Em moldes parecidos. São filmes que a gente está fazendo aí, né? Que a gente conseguiu fazer, duas penas, né? É muito bacana, né? É muito legal, por um lado, ser independente, eu realmente não abro mão da minha independência, da minha liberdade criativa e tudo mais, de produção e coisa e tal, mas, ao mesmo tempo, existe essa questão, como eu tinha debatido antes, essa possibilidade de uma democratização, de uma redistribuição maior dos recursos, as possibilidades concretas de você produzir cinema no Brasil, que me parece que realmente era um caminho que estava sendo trilhado de uma forma mais efetiva, né? Aí, evidentemente, houve todos esses golpes sucessivos aí que a nossa já tão combatida democracia representativa sofreu ao longo desse período e está vitimando a gente agora. A gente está realmente vivendo um processo cada vez mais autoritário, né, e de cassação de direitos básicos e elementares, né? Não só com relação à cultura, ao cinema, como frisei, mas no processo social maior. E claro que a gente sempre sofre isso numa escala assim, muito óbvia, sempre um dos primeiros setores a realmente ser vitimado por esse processo, porque existe um projeto específico de desmonte da cultura para qualquer regime autoritário, né? Então, ou seja, isso é uma experiência recorrente na sociedade, de uma forma geral, e o Brasil, infelizmente, tem muito a contar a respeito disso, apesar de que essa história sempre costuma ser apagada, porque é parte também da tradição, né, desse processo, a gente apagar a memória, não se referir a esses episódios, essas épocas da história do país, como sendo de fato o que elas são, autoritárias, arbitrárias e que caçam direitos básicos das pessoas. Então é isso. E, bom, tem outros projetos, a maioria em curta-metragem no momento, tem três projetos longos, alguns de curta, mais do que três, mas todos engavetados no momento por conta disso, né? Porque, infelizmente, por mais romântico e bacana que seja, e a gente quer isso, perseguir em larga medida a ideia da independência, que implica numa liberdade criativa maior, em algum grau e tudo mais, a gente não pode ser tão independente assim, porque não há viabilidade prática real de você produzir filme no Brasil. Então, a gente está atrás, está correndo atrás, tentando dar um jeito. A pandemia veio também para prejudicar muito o andamento dos trabalhos. Para você ter ideia, esse filme que eu terminei agora, o A8, eu ia terminar em abril, no final de abril desse ano. Já era certo que ia ser esse prazo máximo, era o limite máximo. Consegui terminar agora, semana passada. Quer dizer, a gente já está aí terminando outubro. Então, quer dizer, foi complexo, né? E claro que vai continuar sendo complexo na medida que esse negócio continuar. Então, realmente que a humanidade inteira consiga se livrar desse mal que realmente já era terrível, né? O quadro político, social que o mundo está batendo, o Brasil em particular está batendo, já era algo catastrófico. Aí vem uma coisa dessa, né? Pô, a gente tendo que depender desses caras que estão aí para comandar aquilo que seria a nossa cura, né, social, para gerar doença e morte. Infelizmente, a gente tem que usar esses termos. Agradeço muito o convite, muito obrigado, tá? Viva a Universidade Pública. Enfim, alô? Tá ouvindo? Enfim, né, terminei o Desmonte, ele ainda está sendo exibido em alguns festivais, e posteriormente eu fiz o filme chamado A Mulher da Luz Própria, é um documentário sobre Helena Inês, é minha mãe. Ela, né, conta a sua própria narrativa através dela própria, e também perpassa por momentos políticos, diversos momentos políticos, né, que ela atravessou, e também fala da dificuldade, né, de uma mulher trabalhar com cinema, fala sobre machismo, maternidade, e aí também aborda os filmes que ela trabalhou também, uma cinematografia bastante extensa e importante. Então, esse filme está sendo exibido em festivais, as janelas de festivais de cinema estão, mesmo os festivais, né, no modo online, estão sendo muito importantes para
visualização do filme, as pessoas conhecerem esse filme. Como eu falei, ele está sendo exibido agora no Viana del Mar, no Chile. Até demos uma entrevista para a TV chilena no dia, né, um dia após agora da nova Constituinte, estavam todos muito felizes. E vai passar também no Festival do Uruguai, está rodando, vai passar também na Argentina, já tem um tempo que está passando esses festivais, como falei, muito, muito importante essa janela. Tenho, né, intuito, né, preciso distribuir o filme, né, mas exatamente a pandemia prejudicou também, né, nas salas de cinema, não sei como isso vai ser feito. E tem um outro filme que também está sendo exibido, que se chama Extratos, também está passando por vários festivais de cinema, é um curta-metragem, que também é um curta-metragem que está dentro do filme A Mulher da Luz Própria, né? Mas é um período sobre o exílio dos meus pais também, aborda um pouco do material de arquivo, que também foi preservado na Cinemateca Brasileira, foi muito importante essa preservação para a existência desse material, um material filmado em película 16 milímetros, junto com outro material também de um filme do meu pai, se chama Fora do Baralho, que são imagens na África, de um projeto dele também, de uma certa forma que ele não conseguiu concluir. Então, eu coloquei isso na Mulher da Luz Própria e nesse filme, no Extratos. E tenho também um projeto de um outro filme, que se chama Praia da Saudade, que aborda também a questão ecológica, mas por conta até de uma própria questão ecológica, né, que é a própria pandemia, o filme foi interrompido. É isso. É meio fim do mundo, só que aí o fim do mundo veio, a realidade tomou conta, assim, né? Mas aí tô com. E também tem um outro projeto também, que são também de roteiro, mas esses ainda estão sendo ainda trabalhados e não tem ainda uma previsão de serem, ainda não tem assim realmente uma previsão de serem concretizadas, né? O Praia da Saudade ele vai ser feito, só que ele precisou parar, as filmagens foram interrompidas por conta da pandemia. E quero agradecer muito aqui a oportunidade de estar exibindo o filme e ouvindo vocês também, que também estou aprendendo aqui com vocês, e agradecer a todos que também estão nos ouvindo. Muito obrigada, e viva a UF, viva o SUS e viva a faculdade pública. E viva o cinema brasileiro, que é um cinema muito criativo, de garra, e é respeitado no mundo inteiro, né? Tenho certeza disso. Renato, quer falar um pouquinho? E acho que está sem... Renato, você está sem som. Obrigada. Desculpa. Eu que comecei produzindo, já venho me especializando desde 2018, finalzinho de 2017, para ser mais exato, em distribuição para circuitos alternativos de exibição. Eu distribuí o Tupinambá Lambido em 2019, que é um documentário sobre um coletivo de artistas do Rio de Janeiro, e o filme teve um alcance muito bom, foi exibido em 14 países de 5 continentes diferentes, foram mais de 30 seleções oficiais, e a partir daí eu fui estabelecendo outros contatos. Durante essa pandemia aumentou muito a procura pelo meu trabalho. Eu tenho trabalhado praticamente só com desenvolvimento, né, e estratégia, né, de distribuição para festivais. Eu recentemente estabeleci uma parceria com o Guerreiro do Divino Amor, que é um cara que tem um trabalho inacreditável. Tenho trabalhado com o Thiago Martins de Mello, que tem os filmes de animação que estão sendo muito bem recebidos, né? Esse mês de outubro foram
6 exibições em festivais, né? Participamos da Mostra Imprópria nos Açores e tivemos também uma experiência interessante com o Calypso, do longa-metragem do Rodrigo Lima, do Lucas Parente, que foi selecionado para um festival na Síria, né? E ele foi exibido nas mostras paralelas dentro de campos de refugiados, né? Para as pessoas e tal. E agora com o Rasga Mortalha, que é o meu trabalho mais recente, a animação do Thiago Martins de Mello, a gente acabou ainda é segredo, na verdade, né? Vai ser divulgado na coletiva de imprensa, mas o filme acabou de ser selecionado para o Festival de Havana e a gente está bem contente. E é isso. Viva o cinema nacional e independente. Exatamente, isso aí. Viva o cinema nacional independente que está aí, né, rodando o mundo, né, e tem uma qualidade incrível, né? Subscrevo tudo que vocês falaram. Obrigada, gente. Dizer só desses filmes que estavam falando, eu sei que o NC5 vai passar no Arquivo em Cartaz, né? Que são festivais online gratuito, que acho que é interessante para o público acompanhar. Eu vi que o NC5 do Lúcio vai passar no Arquivo em Cartaz. E o Stratos vai passar agora no Cine BH, que começa hoje. Então também está lá disponível de graça para o público assistir, para acompanhar. E, o Sinai, tem um pessoal que sempre pergunta, o Desmonte do Monte dá para ver no canal Curta, né, quando eles, na grade deles, né, conforme eles programam, mas acho que também está no Tamanduá, né? Tá, exatamente, está no Tamanduá, tá no SP Cine TV, né, acho que pode ser visto através do Loki, se eu não me engano, e vai entrar um mês agora no Sesc TV. Isso é importante Acho dizer. que é isso. No Sesc entra hoje também, eu vi. É importante dizer que são oportunidades gratuitas para o pessoal assistir, quem quiser rever ou indicar para alguém, por favor. E acho que é isso. Agradecer vocês mais uma vez, muito obrigada. Dizer que o Centro de Artes e o Cinearte UF estão de portas abertas para a gente receber outras oportunidades, outros projetos. E agradecer ao público e dizer que semana que vem, para vocês ficarem aí na transmissão, que vai passar o teaser do próximo filme, que é uma parceria com a Embaúba, distribuidora, que é uma distribuidora muito legal. É o Rainha, como é que é? A Rainha Nizinga chegou. Né? Então, para vocês assistirem o teaser e acompanhar a sessão da semana que vem, vocês podem ficar aqui que a gente encerra a transmissão. Tá? Obrigada e tchau. Muito obrigada. E estaremos assistindo na próxima semana. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Boa noite. viu? Obrigada, tudo de bom. Muito Prazer obrigada. ter aqui. Boa Muito noite. obrigado.
que ela era Rainha Ginga? Diz que é a senhora Rainha Ginga. A entregar, a entregar, coroa de Nossa Senhora, a entregar, Benção, rainha. Viva Nossa Senhora.